Querido Deus e Pai Celestial, vem na tua presença, meu Pai, para te agradecer, Senhor Jesus, por mais um dia, Pai. Está aqui na tua presença, Senhor, aleluia, orando, Pai. Estás na tua palavra, meu Deus, lê na tua palavra, Deus, trazendo uma reflexão, Deus, sobre a tua palavra, Espírito Santo da verdade, Espírito Santo Consolador. Gratidão, Senhor. Eu quero te agradecer, Senhor Jesus, por tudo, Pai, pelas vidas que você tem colocado no meu caminho, Pai. Pessoas que o Senhor tem colocado na minha vida, Jesus. Meu Deus poderoso, eu te louvo, eu te agradeço por tudo. Amém. Meus amores, sejam bem-vindos, bem-vindas a mais um vídeo no canal. Se você for novo, já se inscreve, ativa o sininho em todas, para toda vez que eu postar vídeo, vocês serem notificados, amém? Hoje vamos estar lendo, pela tua Bíblia e abre em Êxodo capítulo 3, que fala acerca de Moisés e a sarça ardente. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. Então levou o rebanho atrás do deserto e chegou ao monte de Deus em Horebe. E apareceu-lhe um anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça. Olhou e notou que a sarça ardia no fogo, mas a sarça não se consumia. E Moisés disse: Agora irei até lá e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. Hoje vamos estar fazendo a leitura do livro de E vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: É normal que eu Moisés, Moisés, respondeu: Eis-me aqui. É normal, pois a palavra de Deus ela se renova. E disse: Não te chegues para cá, tire os sapatos dos teus pés, porque o lugar mas não deixe de ler a palavra não, em que tu está é terra santa. E disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: Tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito. Tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exaustores, porque conheci as suas dores. Portanto, desce para livrá-lo da mão do egípcio e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que emana leite e mel, a terra do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Fariseu e do Aveu e do Jebuseu. Agora eis que o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus: Quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E disse: Certamente eu serei contigo, e este será o sinal que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Então disse Moisés a Deus: Eis que quando eu for aos filhos de Israel e lhe disser: O Deus de vossos pais me enviou a vós
e eles me perguntarem qual é o seu nome, que lhe direis? E disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. E disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós. E Deus disse mais a Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel: O Senhor Deus de vossos pais, Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó, me enviou a vós. A este é o meu nome eternamente, e assim se lembrarão de mim, de geração em geração. Vai, ajuda os anciões de Israel e diz-lhes: O Senhor Deus de vossos pais, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, me apareceu, dizendo: Certamente vos tenho visitado e visto o que vos é feito no Egito. Portanto, eu disse: Far-vos-ei subir da aflição do Egito à terra do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Fariseu, do Eteu e do Jebuseu, para uma terra que mana leite e mel. E ouvirão a tua voz, assim irás tu com os anciões de Israel ao rei do Egito, e dir-lhe-eis: O Senhor Deus dos Hebreus nos encontrou. Agora, pois, deixa-nos ir a caminho de 3 dias para o deserto, para que sacrificamos ao Senhor nosso Deus. Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, nem ainda por uma mão forte, porque eu estenderei a minha mão e ferirei ao Egito com todas as minhas maravilhas, que farei no meio dele. Depois deixará ir, e eu direi, e eu darei graça a este povo aos olhos dos egípcios. Então acontecerá que quando sairdes, não sereis vazios, porque cada mulher pedirá a sua vasilha e a sua hóspede vasos de prata, vasos de ouro e vestes, as qual porei sobre vossos filhos e sobre as vossas filhas. Ainda despojarei os egípcios. Glória a Deus. Desafia, né, amados? Por mais que a gente esteja passando por aflição, por um momento de dificuldades, quando a gente acha que Deus não está ouvindo, Deus, ele está vendo a sua aflição, ele está vendo o seu sofrimento, assim como ele estava vendo o sofrimento do seu povo ali no Egito, né? Sendo escravizados pelos egípcios, sendo oprimidos, né? E Deus, ele estava ouvindo ali o gemido. A palavra de Deus vai nos dizer que ele era o gemido, né? Não era nem só oração. Ele estava sofrendo tanto que às vezes quando a gente está sofrendo demais, nós não conseguimos orar, nós apenas gememos, né? Deus, ele ouviu ali o gemido, o clamor do seu povo, né? E mandou Moisés, aleluias, para tirar aquele povo daquela situação de escravidão, né? De opressão. E Moisés, lembra que Moisés era para ser morto desde a infância, mas ele tinha um grande chamado. Deus tinha um grande chamado para a vida dele. Por isso o próprio Deus cuidou para que ele não morresse, né? Na época que Moisés nasceu, havia um decreto onde toda criança que nascesse era para ser
morta. Todo menino que nascesse homem era para ser morto. Era para ficar apenas as meninas. Só que a mãe de Moisés colocou ele ali numa arca, né? Colocou juncos e betume e botou ele ali em segurança, né? E ali a sua tia foi seguindo ele com medo de acontecer algo, né? Para ver o que acontecia com ele. Aleluias. E depois de grande, Deus, ele criado na casa de Faraó, né? Porém, ele nunca se curvou diante dos deuses de Faraó, porque Faraó adorava a deuses estranhos. Ele nunca se curvou diante dos deuses de Faraó. Ele permaneceu íntegro, né? E fiel a Deus. E de tal forma que ele viu alguém fazendo mal, matando uma criança ali, ele não suportou, né? Ele acabou cometendo um crime, matando aquela pessoa e teve que fugir da casa de Faraó. Porém, Deus cuidou dele, né? Da mesma forma, Deus continuou cuidando dele. Ele estava na beira de um poço, né? Chegou as moças, filhas do seu sogro, né? Ali, para dar água aos seus animais, às suas ovelhas. E os homens não deixaram aquelas moças dar água aos seus animais, oprimiram elas. E ele defendeu elas, né? Porém, ele não apareceu, não foi até ele, não foi até a casa para dizer que ele fez nada, mas quando elas chegaram e contaram o que aconteceu, ele falou, né? Por que ela não chamou ele para ir até lá? Para eles se conhecer melhor, né? Comer pão juntos. E ali ele conseguiu encontrar com ele, né? E convidou, e ele foi, comeu com ele. Não só comeu, como passou a morar ali naquela casa, né? Depois ele acabou se casando com uma das filhas daquele homem. Aleluias. E antes a gente não sabia o nome, mas depois a gente vai ver na palavra do Senhor. O nome dele era Jetro, né? E ali ele estava apacentando as suas ovelhas por detrás do deserto, pois aí já tinha um homem na família, né? E ele viu aquela sarça ardente, só que era algo sobrenatural, né? A sarça ardia, mas não se consumia, ela não queimava, né? E aí ele falou, eu vou até lá para ver por quê. O que está acontecendo, porque aquela sarça não queima. É algo muito incrível, né? Sobrenatural. E ele foi até perto. E quando ele estava indo, o anjo do Senhor disse para ele, Moisés, tira os sapatos dos pés, pois a terra que você está pisada é terra santa. Aleluia, glória a Deus poderoso. Ali é o primeiro momento que ele tem contato com Deus, né? Aleluias. E aí ele fala com ele, né, que é para ele tirar o seu povo do Egito, pois ele tem ouvido o clamor e o gemido do seu povo, a opressão, né, que sofria dos egípcios. E ele tão somente obedeceu, né? Só que o próprio Deus endureceu o coração de Faraó para que ele não aceitasse que aquele povo saísse, né? Por muita luta, ele permitiu várias pragas, se eu não me falha a memória, foram 10 pragas que Deus permitiu que aquele povo passasse, para que eles vissem também o poder de Deus, né? Seu poder e a sua grandeza, né? Porque Deus, ele é amor, mas ele também é fogo consumidor. Como aquele povo ele adorava a deuses estranhos, eles precisavam passar por aquilo, né? Para quê? Para ser moldados também, para passar a conhecer o poder do nosso Deus. Pois só há um Deus, né? Não há outro mediador entre nós e Deus, a não ser Jesus Cristo, né? Aleluia. A gente vai ver um cuidado, né? A cada passo. E Deus, ele cuidou. No capítulo seguinte a gente vai ver o que aconteceu, né? A partir daí. Mas nós sabemos que Moisés, ele conseguiu tirar o povo do Egito. Mas que passou ali dias, né? Faraó com o coração endurecido, pois o próprio Deus endureceu seu coração, para não permitir que aquele povo saísse. Aleluias, glória a Deus poderoso. E é importante a gente confiar no nosso Deus, né? Saber que Ele é Deus, que Ele pode todas as coisas, que Ele é tremendo, que Ele é fiel,
Se ele quiser curar, ele cura. Se ele não quiser curar, ele não cura. Ele mata, ele abate, ele exalta, ele faz viver. Aleluia. O poder da vida e da morte está nas mãos dele. E só ele tem poder, né? Para nos tirar da opressão, nos tirar dos momentos de dificuldade. Só ele pode todas essas coisas, né? Vamos orar. Querido Deus e Pai Celestial, quero te agradecer, Senhor Jesus, por mais esse dia, meu Pai, de oração, Pai. E diz tudo a tua palavra, Senhor Jesus. Gratidão, Pai querido. Senhor Jesus, eu quero te pedir, Pai, pela vida de cada um, Pai, que está anotado aqui neste caderno, Jesus poderoso. Cura toda enfermidade, meu Deus, cura câncer, meu Deus, depressão, ansiedade, Jesus. Problema de coração, Pai. Visita, Deus caído, Pai, levanta os oprimidos, Jesus poderoso. Levanta eles, meu Deus poderoso. Dá força, meu Pai. Consola aqueles que perderam seus entes queridos. Espírito Santo da verdade, eu já te louvo, eu te agradeço por tudo. Abençoa, Deus, a vida de cada um, Pai. Sobre as necessidades, não deixe faltar o pão de cada dia, não, Jesus. Também quero orar, Deus, aleluia, pelo nosso país, Jesus poderoso. Pelos países, meu Deus, que está sofrendo com terremoto, meu Deus, com guerra, meu Pai. Cuida de cada um ali, Jesus, socorre, Pai. Envia o teu anjo, Jesus, para proteger, Deus, para abençoar, meu Pai, mais e mais, Espírito Santo da verdade. Cura, meu Deus, depressão, ansiedade, Espírito Santo da verdade. Cura toda enfermidade, meu Pai. Problemas de coração, Pai, problema renal, Pai, problema pulmonar, Pai, falta de ar, Jesus poderoso. O Senhor deixou o ar tão puro, Jesus, para nós respirar, Jesus. Muitas pessoas se vão, meu Deus, por insuficiência respiratória, Espírito Santo da verdade. Meu Deus, tenha misericórdia, Pai. Meu Deus poderoso, abençoa a vida de cada um, Jesus. Abençoa seus lares, Jesus, suas casas, meu Pai. Traz paz, Jesus, onde há guerra, meu Pai. Abençoa, Deus, a vida sentimental também, Espírito Santo da verdade. Abençoando, Deus, vai curando, vai libertando, vai salvando. Que o Senhor abençoe grandemente a tua vida, a tua casa, a tua família, todos os seus bens, Deus, e abençoe em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor abençoe o teu sonho, os teus projetos. Entrega a tua vida para o Senhor, demais ele fará bem, não tenha dúvida disso, pois ele é fiel para cumprir tudo que ele fala nas suas palavras, né? Deus abençoe a cada um de vocês até segunda-feira, se Deus quiser. Ótimo final de semana para todos. Beijos. Fique com Deus, amo vocês demais. Jesus também te ama muito. Você é muito especial para mim e mais ainda para o nosso Deus. Amém.